Este mundo dessa esquizofrenia generalizada não tem mais para onde ir. Este mundo do desrespeito completo e absoluto. Ódios mortais entre pessoas da mesma família. Pessoas casadas, pessoas amigas, pessoas enamoradas, pares profissionais, pessoas públicas e anônimas, pessoas analfabetas e acadêmicas, ricas e pobres, mais jovens e mais velhas. Respeito é bom, eu gosto, viu? E é um tal de sair por aí, empurrando os outros, empurrando os mais velhos sem mais nem menos, falando mal dos outros sem mais nem menos. Idade pode trazer sabedoria e conhecimento, sabiam? Antiguidade é posto. E todo mundo vai envelhecer um dia, sabiam? Esse aí é o áudio de um vídeo de divulgação do espetáculo Vovó Lulu e estrelado pela personagem título, que é uma senhora com idade entre 80 e 90 anos, que põe em xeque os valores dessa nossa sociedade translocada e reclama da falta de educação e ética. O espetáculo entra em cartaz na semana que vem, mas a atriz que interpreta essa personagem está aqui em nosso estúdio para falar um pouco mais sobre essa montagem, sobre a carreira. Maria Prado de Oliveira, bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Quem é a Vovó Lulu? Por que ela às vezes parece que está saindo do sério, hein? Pois é, Vovó Lulu é uma personagem questionadora, politizada. É uma senhora entre 80 e 90 anos que anda injuriada com essas coisas que estão acontecendo no nosso planeta. Porque a violência é generalizada, não é desta ou daquela cidade, não é deste ou daquele país. É uma questão da humanidade inteira. E ela questiona tudo isso. Os vídeos que estão na web, eles foram propostos no sentido de começar a comunicação da peça para o público e mostrar a personalidade questionadora da personagem. Mas no espetáculo, Vovó Lulu vai estar questionando tudo isso diretamente com a energia que as culturas chamam Deus. Então, no espetáculo, é uma conversa dela e de Deus. E ela questionando tudo isso para ele. Então, a conversa parece que está um tom de acerto de contas, né? Não seria um acerto de contas, porque ela, de cara, ela assume que acredita em Deus. E ela é uma otimista contumaz. Ela não é uma pessoa pessimista. Ela não, a personalidade dela, embora questionadora, ela acredita que as coisas vão melhorar. Ela é uma pessoa esperançosa, mas Deus mandou chamar a Vovó Lulu. E aí ela atendeu e foi conversar com ele sobre tudo isso. E por que fazer essa avaliação da sociedade, dos nossos valores, pela perspectiva de uma senhora de mais de 80 anos? Bom, está havendo uma sincronicidade, como diria Jung, entre vários artistas brasileiros, inclusive aqui em Salvador. Há uma peça também com a temática da faixa etária chamada de terceira idade, que as nomenclaturas são, né, não necessariamente tão adequadas, né, para essa faixa etária. Então, eu acho que depois que a gente passa dos 50, que é o meu caso, a gente começa a pensar numa perspectiva a partir dessas faixas etárias. Por outro lado, eu, como autora, como escritora, eu realmente me incomoda muito a maneira como a maioria dos jovens trata os mais velhos, como se esse lugar não fosse possível de acontecer para o ser humano enquanto estamos jovens. Então, eu acho que isso nesse lugar é que surgiu essa personagem. Tanto porque eu estou na faixa etária mais de 50 anos, então tem algumas questões que já são questões que me preocupam no meu cotidiano, e eu, como uma pessoa de senso crítico e graças a Deus muito bem educada, me preocupo com a maneira deseducada que os jovens tratam os mais velhos. Então, por isso que tanto eu quanto outros artistas, eu acho que passam dos 50 e começam a tratar desse assunto. Eu conheci posso chamar assim, um senhor, né? Ele tinha mais de 50 anos e ele falava... Ele ficava muito chateado sempre que alguém se reportava a ele e falava, mas, nossa, você é surfista? Poxa, mas você é uma pessoa que tem um coração jovem. E ele, não, peraí, meu coração tem 50 anos, muito bem vividos, não precisa ser jovem para surfar. Não tem também um pouco esse tipo de comportamento de achar, e até de usar essa expressão do jovem como uma coisa até que meio que delimitando o que é comportamento normal? Claro, existe isso. E assim, no espetáculo, por exemplo, a Vovó Lulu
porque quando a gente vai envelhecendo, evidentemente, por mais que a gente cuide do nosso corpo, mas o nosso corpo diminui uma série de funções, né? A elasticidade, as células, elas envelhecem, então isso acontece, o corpo físico. Mas o espírito jovial, isso independe da idade cronológica do corpo físico. Existem pessoas bem jovens que são bem velhas por dentro. Na Vovó Lulu, que eu criei, o espetáculo, o espírito jovial dela é representado por uma bailarina que tem 15 anos de idade. É uma bailarina da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que está fazendo um trabalho maravilhoso, de um profissionalismo ímpar, com apenas 15 anos de idade. E em determinados momentos do espetáculo, ela faz algumas participações exatamente nos momentos que Vovó Lulu quer fazer um movimento de corpo e a elasticidade dela não permite mais. Então, nesse sentido, eu acho que há diferença entre um jovem e um mais velho no corpo físico, mas espiritualmente, a gente tinha um exemplo aqui notório, que é a Dona Canô, né? Esse exemplo conhecido, né, em todo o Brasil e fora do Brasil também, por conta da notoriedade de Caetano Veloso e de Maria Bethânia, dos artistas esplendorosos. E Dona Canô, de fato, era assim, né? Uma senhora que ela estava viva ali o tempo inteiro, o espírito dela, né? O tempo inteiro, enquanto o corpo físico dela estava aqui também, porque o espírito continua vivo, porque eu acredito nisso. Agora, a personagem tem um problema sério com falta de educação, né? Qual que você espera que seja o impacto em falar sobre isso aqui em Salvador, onde a gente tem, por exemplo, leis para não fazer xixi na rua e não ouvir som em ônibus sem fone de ouvido? Pois é, né? Olha, eu sou baiana. Também, Salvador, soteropolitana. De soteropolitana, né? Mas eu tenho um senso crítico. Claro, também. E tenho autocrítica. Então, eu acho que a gente precisa repensar, sim, a nossa educação como população. Eu acho que no dia a dia. Eu também acho. E eu acho que não é só em Salvador. Eu acho que existe a juventude brasileira, ela empurra os mais velhos, ela joga lixo no chão, de um modo geral. Eu estou falando aqui de um modo geral, evidentemente. E em Salvador, especificamente, eu acho que nós todos temos que repensar. Porque, assim, a sociedade está... Eu sou filósofa de formação, então não dá para não ficar refletindo sobre essas questões. Então, eu acho que a sociedade, de um modo geral, nós todos somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo aí. Não adianta a violência que está acontecendo, a falta de educação que está acontecendo, porque se a gente não é educado dentro de casa, com os nossos pares, a gente não tem legitimidade para cobrar na rua. Então, começa dentro de casa. As pessoas, a fanpage de Vovó Lulu, que graças a Deus está indo muito bem. Lá no Facebook, né? No Facebook tem uma fanpage. Vou curtir. Vai curtir. Muitas senhoras da faixa de mais de 50 anos, elas falam assim: falta de educação é filho xingar a mãe. Então ela está aproveitando a fanpage de Vovó Lulu e jogando ali um desabafo pro filho dela. E que de fato esse tipo de coisa acontece, né? Entre casais, enfim. O mundo não é cor-de-rosa, mas eu acho que a gente pode colorir muito melhor. Eu acho que a gente tem que repensar. Porque, assim, eu sou otimista quanto mais como Vovó Lulu. Eu a criei, portanto, a referência é do meu olhar sobre o mundo, evidentemente. Então, eu acredito que a gente pode mudar o rumo dessa prosa. Eu acredito que a gente pode trazer uma melhoria. Não adianta a gente ir para a rua nas manifestações, que, inclusive, eu fui representando Vovó Lulu. Eu sou o avatar dela, né? Eu estava na rua nas manifestações, em algumas delas, porque eu acredito no que estava sendo dito em determinados momentos das manifestações. Não adianta fazer isso se a gente chega em casa e faz exatamente o contrário do que a gente está falando ali. Então, eu acredito que esse lugar, a educação, ela está relacionada com a sua atitude diária. Não é discurso. E me parece que é um tema caro para você, considerando que você já fez um livro que tem um pouco essa pegada também, né? E me parece que você já está há algum tempo analisando onde foi que a coisa desandou. O meu livro é um livro de contos que eu lancei em 2011, meu primeiro livro publicado. Chama-se Humanos Estranhos. A temática é uma temática em cima dessa estranheza que as urbanidades, né, passaram a ter de uma forma bem incisiva, de uma forma muito veemente, né, fazendo com que todos nós repensemos, né, a gente tenha que repensar a nossa vida, as nossas relações, as nossas atitudes.
Então, assim, esse tema realmente é recorrente até então, né, no meu trabalho autoral. Em Vovó Lulu, eu trato mais dessa questão sob um viés com mais simbologias, com mais metáforas. O meu livro é um livro de uma linguagem mais coloquial. São 13 contos, mas numa linguagem mais coloquial. No espetáculo, não. O espetáculo é repleto de simbologias, repleto de metáforas, a começar porque é uma conversa com Deus. Então, onde é que está a Vovó Lulu? Eu não vou revelar. Vovó Lulu morreu? Vovó Lulu, ela está delirando? Vovó Lulu... Essa conversa com Deus está acontecendo onde? Cada espectador vai tirar escolher o que é que está acontecendo nessa conversa com Deus. Ela está numa sessão espírita, será? A gente continua conversando aqui sobre a Vovó Lulu e essa figura que a interpreta, a atriz que está aqui com a gente hoje no Frequência Baiana, Maria Prado de Oliveira. Daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa aqui no Band News, segunda edição, em Frequência Baiana. Vejam bem, meus filhinhos e minhas filhinhas. Toda falta de educação assusta. Mas a falta de educação de pessoas com doutorados e afins é muito mais assustadora. Sempre soube que conhecimento acadêmico não educa ninguém no trato diário. Mas a coisa está feia e parece não ter fim. Estudaram tanto para quê? Queridinhos, estudem muito. Cultivem o conhecimento. Aprendam. Mas não repitam essa ladainha dos PhDeuses. Exijam gentilezas e delicadezas dos doutores e excelências. Estudaram tanto para quê? Esse som aí é de mais um vídeo de divulgação do espetáculo Vovó Lulu, que entra em cartaz na próxima semana no Xisto Bahia, Complexo Cultural dos Barris, sendo estrelado pela nossa entrevistada de hoje, a atriz Maria Prado de Oliveira. Você comenta nesse vídeo a falta de educação de acadêmicos, sendo que você mesmo, como comentou no bloco anterior, você estudou filosofia. O quanto desse interesse, desse convívio gerou parte aí desse texto? Convívio né, com acadêmicos dá e deixa, viu? Olha, isso é uma provocação, evidentemente, né? Há uma parte da academia que confunde formação acadêmica e conhecimento, que é aconselhável para todas as pessoas. Quer dizer, todas as pessoas deveriam ter acesso à educação formal e, se tiverem vocação acadêmica, seguirem, né, por esse caminho. Mas há algumas pessoas nesse meio que confundem isso com arrogância, com... a expressão PhDeus não é minha, é uma expressão usada aí por algumas pessoas, inclusive pós-doutoras, brincando e criticando o seu próprio métier. Então é apenas uma provocação no sentido de que as pessoas... a gente está precisando de mais generosidade no mundo, eu acho. Isso aqui não é demagogia o que eu estou falando. É porque eu saio na rua e vejo um morador de rua a 2 metros da minha casa e vou com o carro, a mobilidade urbana está do jeito que está, que vocês estavam falando aí. Daqui a pouco alguém vem do meu carro e me assalta. Então, assim, como assim? Então, eu acho que isso não sou eu só que estou vivendo isso, somos todos nós. Então, a educação, ela passa, eu acho, por uma nova configuração de nós mesmos. Pensarmos a educação para sermos, para beneficiarmos a sociedade como um todo. E a falta de educação está pode estar numa pessoa analfabeta, mas pode estar também, e muito, em pessoas pós-doutoras. Então, a provocação da personagem é nesse sentido. Nada contra o mundo da academia, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas que têm vocação, e tem muitas pessoas sérias lá dentro, o que eu percebo é que há uma confusão nesse lugar. Sou pós-doutor, sou educado, não necessariamente. E esse texto aí traz essa senhora de 80, 90 anos que, de forma politizada, questionadora, bem-humorada, questiona valores da nossa sociedade. Foi difícil construir esse texto? Olha, quando a gente escreve, o trabalho autoral é um território livre, né? A gente vai escrevendo, evidentemente, todo mundo que escreve, escritores, dramaturgos, enfim, que escrevem ficção, vão escrever, ou não ficção também, vão escrever sob o seu ponto de vista, sob o olhar que eu tenho sobre o mundo, né?
E Vovó Lulu foi surgindo dentro desse lugar de questões internas que eu tenho, ir para o palco. Eu sou atriz e estava há alguns anos sem ir para o palco. E decidi voltar nesse trabalho autoral porque eu também sou escritora. Então surgiu o texto. Surgiu como encenação de atriz. Então, quando eu digo encenação de atriz, prescinde da figura do diretor. Eu fui construindo a personagem e a montagem a partir desse texto, né? E com essas inquietações, que são inquietações que naturalmente fazem parte da minha vida, né? Da minha história, e que eu acabei criando essa personagem dentro desse meu universo. Para terminar, vamos então passar aquele velho servicinho. Como é que vai ser? Vai estrear quando? Complexo dos Barris? Então, primeiro, obrigada, né, pelo espaço. Obrigado você. Delícia de programa esse de vocês. Adorei conhecê-los, Renato, Felipe. Obrigado, também foi um prazer, recíproco. E assim, Espaço Xisto Bahia, 12 de julho a 4 de agosto, sextas e sábados, 20 horas, domingo, 19 horas. O Espaço Xisto Bahia fica localizado no Complexo Cultural dos Barris. Para as pessoas que conhecem a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, é exatamente nesse local. Ali tem o Teatro Espaço Xisto Bahia. Onde você tem ali o cinema, onde você tem ali exatamente, o quarto de dança. Sala Alexandre Robato, Sala Walter da Silveira, a Biblioteca Pública do Estado. Um dos guetos culturais de Salvador, diga-se de passagem. Exatamente, né? que agora está revigorado e muita coisa está acontecendo lá. E é lindo demais, né? Assim, eu vou às vezes, eu fico surpreso como tem aquilo no meio de Salvador, no centrão de Salvador. Exatamente. Você tem um lugar que parece um pouco interior e tem uma efervescência cultural, é um ambiente bem Não, diferente. eu acho engraçado. Eu acho que o Barris é um daqueles lugares onde você passa, vê as pessoas assim no barzinho com chinelão e fala, não, porque Kafka, rapaz, a ideia de Kafka era outra. Eu passei assim, fiquei com a cervejinha de pegar puxar uma cerveja ali nos barris também. Pois é um gueto cultural. E a cidade bacana. precisa se conhecer mais, né? Eu acho que a gente precisa conhecer mais o que nós temos aqui. A gente se frequenta pouco. O 2 de julho também tem um pouco dessa atmosfera, tem ambientes muito bacanas aqui em Salvador. Bom, a gente conversou aqui com a atriz Maria Prado de Oliveira, a protagonista dessa peça, Vovó Lulu, que entra em cartaz na semana que vem. Muito obrigado, sucesso no espetáculo.